Olá, bem-vindo a mais um Open Univesp, um espaço para troca de ideias sobre diversos temas ligados à educação e tecnologia. Hoje, meu convidado é um profissional com uma trajetória bastante diversificada, João Vianney. Obrigado. Professor, doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Sociologia Política, especialista em Psicologia da Comunicação. Já atuou junto ao Enem, Ministério da Educação, coordenou e dirigiu projetos de educação à distância em várias instituições de ensino. Vianney já escreveu vários livros, todos ligados à educação e também ao sistema EAD, ensino à distância. Um deles é a Universidade Virtual no Brasil. João Vianney, é um prazer recebê-lo, tá? Um dos maiores nomes aqui da educação no Brasil, que conhece a educação à distância desde os seus primórdios. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Para mim é uma grande honra, professor Marcos. Eu estou muito contente. Dois fatores, né? Primeiro, a Univesp eu conheço desde quando ela era uma ideia na cabeça do professor Carlos Vogt. Então é uma emoção muito grande, né? Acompanhei, vim no ato de lançamento no Palácio, acompanhei as primeiras turmas, todos os presidentes que o antecederam. Então é um orgulho enorme, uma satisfação enorme. E estar gravando aqui hoje nos estúdios da TV Cultura é uma realização para qualquer brasileiro, né? Então é uma alegria dupla, né? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Estamos falando de educação à distância, né? Na sua visão, como que foi o início da educação à distância no Brasil? Né? Em que momento ela surgiu, né? E por que ela surgiu? Nós temos 3 momentos na educação à distância no Brasil. O primeiro momento é na virada do século passado, ali em 1903, 1904, você passa a ter uma imprensa, jornais, né, no Brasil inteiro, e passam a ter anúncios nos jornais vendendo cursos por correspondência. E era um curso para mulheres, que as mulheres não frequentavam a escola, as mulheres eram reclusas, né? Então, as mulheres tinham por correspondência curso de corte e costura, né, curso de caligrafia, curso de culinária, tudo isso em material impresso. Então, no começo do século passado. Ali, quando nós vamos chegando em 1920, começa a chegar o rádio no Brasil. Chega a Fundação Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, tá? E cria, então, cursos já mais masculinos, mas eram de atualização, não eram cursos profissionalizantes. A educação à distância se torna profissionalizante no Brasil ali no pré-Segunda Guerra, de 35 a 39, quando você começa a ter uma restrição de importação no mundo inteiro. O Brasil era um importador de máquinas. As máquinas quebravam, comprava nova. Com o bloqueio dos portos na Europa e as restrições todas que vieram dali, você tinha de consertar os equipamentos. Então, você criou o curso de radiotécnico, eletrotécnico, chaveiro, mecânica de automóveis, agrimensura. Tudo isso foi criado ali de 35, 37 até 42, né? Quando a Segunda Guerra obriga você a consertar as coisas. E o Brasil não tinha essa competência. Então, quem cria isso? O Instituto Monitor, aqui em São Paulo, tá? Instituto Universal Brasileiro, e o Instituto Padre Reus, lá no Rio Grande do Sul. Esses 3 institutos, eles criam a competência da educação profissional, da educação técnica por correspondência. E foi uma grande revolução. Em 42, o SENAC, aqui em São Paulo, cria a Universidade do Ar, que são cursos de via rádio voltado para a área comercial, que era o foco do SENAC. Então, esse foi o primeiro ciclo, a educação para mulheres, depois a educação profissionalizante. Ali, já na década de 60, você cria os telecursos, que já é uma outra geração, que é o supletivo de primeiro e segundo grau por educação à distância, né? Inicialmente por fascículos, por fitas de rádio, e depois via satélite, né? E aí a TV Cultura participa muito disso depois, na época do Telecurso 2000, né? Em associação com a Fiesp, com a Federação de Indústria de São Paulo, para poder fazer um telecurso mais avançado, ganhou prêmios no mundo inteiro. Então nós temos esse momento, educação para mulheres, educação profissional, depois a educação do ciclo da educação básica, primeiro e segundo grau. O ensino superior não existia na EAD. Ele só entra na EAD na década de 90, quando você promulga a atual LDB, quando o senador Darcy Ribeiro cria o artigo 80, que leva para o ensino superior a educação à distância. Então, ele é muito recente no Brasil, o ensino superior. No mundo inteiro, desde 1790, já tinha faculdade à distância. No Brasil, só em 1995 surge a primeira graduação à distância, que foi Pedagogia na Federal do Mato Grosso do Sul, com o professor Paulo Espera. Vestibular, novembro de 1995. Primeira graduação que nós tivemos em EAD no Brasil. Em Santa Catarina,
eu trabalhava na Universidade Federal e nós criamos lá o LED, Laboratório de Educação à Distância, em 95 também. Mas o foco era tecnologia aplicada à educação. Então, a gente atua muito mais no mestrado e na especialização do que na graduação. Então, esse é o ciclo, né? Os grandes momentos. E aí, de 95 para cá, você tem 5 anos de aprendizado, 95 até 2000. As federais, basicamente, atuando, criando um caldo de cultura, uma competência em EAD. Em 2001, o ensino privado importa essa competência e faz uma operação de grande escala. Aí o resultado que nós temos, quando a gente chega em 2019, a maioria dos calouros já ia para a EAD. Então, esses são os 3 grandes momentos aí, separando em ondas, em ciclos, né? Hoje, o Brasil tem a maioria dos alunos de ensino superior na educação à distância. Muito bom. Agora não há mais dúvidas, né? Temos uma enciclopédia viva da educação aqui. Muito bom essa aula da história da educação à distância no Brasil. E eu queria começar, então, justamente para isso. A gente tem o nosso público aqui bem mais jovem do que nós, né? Então, quando fala assim em educação à distância, as pessoas sempre pensam hoje em internet, em conexão, mas eu me lembro, quando eu era criança, muito desses cursos, né? Sim. Então, lá nos anos 70, 80, puxa, o cara fez um curso de manutenção de rádio, um curso de montagem de computador, né, que recebia lá... Os fascículos e né, os kits. fascículos. E os kits de montagem. Eu morava em Anápolis, em 1971, 72, eu tinha 13 para 14 anos, e no gibi, no almanaque do Fantasma, na última página, tinha a propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Sim. E eu pedi para o meu pai, para minha mãe, e eu comprei por correspondência um kit e um curso de radiotécnico. Eu recebi os fascículos, estudava. Depois da primeira prova, eu recebi um kit técnico. Vinha uma caixinha com as resistências, os transistores, os capacitores, um sintonizador e uma pedra de galena. E eu montei no quintal de casa um rádio de galena, que sintonizava perfeitamente as rádios, principalmente à noite, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso eu fiz em 72, 73, no interior de Goiás. Então, essa é a educação à distância que eu fiz, que eu tenho o certificado de eletrotécnico por educação à distância, com 13, 14 anos de idade, né? E é útil para mim até hoje. Com a internet muda tudo, porque a internet permite a interação, tá? Tem um exemplo clássico. O maior personagem mundial da EAD é o Nelson Mandela, lá da África do Sul, porque ele ficou preso 30 anos, isolado, num cubículo de 6 metros quadrados. Ele fez uma graduação completa em administração, estudando à distância, pela Universidade de Londres. Não tinha interação. Ele recebia os fascículos, estudava, recebia os livros, fazia as provas, mandava as perguntas, aquilo ia de navio para a Inglaterra, voltava e ele foi aprovado. Quando ele saiu da cadeia, ele estava acabando o 2º curso, Direito. Então, o Nelson Mandela é o maior exemplo. Não tinha internet para o Nelson Mandela fazer uma pergunta, interagir com o tutor. E nem um tutor ir lá na cadeia conversar com ele. Era um autoestudo. Quando chega a internet, a gente consegue, além do autoestudo, produzir uma outra forma de aprendizado por mediação da aprendizagem. Mas até a chegada da internet, era autoaprendizagem com consulta remota, consulta offline. Você consultava por escrito o seu professor e ele te respondia. E funcionava, né? Então, o Nelson Mandela é um grande case. E nós temos na Alemanha a Fernuniversität em Hagen, que funcionava completamente offline antes da internet e que forma físicos, forma matemáticos, forma engenheiros de alta performance, que são contratados pelo mundo inteiro. E eles vêm da educação à distância. Nos Estados Unidos, a pessoa, quando engaja para servir o Exército, ela já tem no pacote dela de servir o Exército uma graduação por EAD. Porque ele pode estar servindo no Afeganistão, pode estar embarcado num navio, pode estar num posto de observação e ele tem uma graduação à distância enquanto está servindo o Exército. Tudo isso para a internet. Com a internet, o que é que a gente ganha? A mediação de aprendizagem. Então, você consegue ampliar o público, porque nem todo mundo consegue fazer uma autoaprendizagem. Tem gente que precisa que você pegue na mão. Então, a internet serve para quê? Para você atender na EAD um aluno que precisa de apoio. E aí ele pode ter a mediação dos tutores, como vocês fazem na Univesp, né? O tutor interage com o aluno e vai conduzindo o aprendizado do aluno para aquele que precisa.
o mesmo aluno da Univesp, que é mais autônomo, ele demanda menos do tutor. Mas não quer dizer que ele aprende menos. Ele demanda menos porque o repertório dele é de autoestudo. Muito bom. Professor, a gente esteve agora lá na Europa e a gente visitou a Universidade Aberta de Portugal, a UDEM, na Espanha, e a Open University. E as três têm uma característica comum. As três nasceram lá na década de 60, 70, antes da internet, muito antes da internet. Então, já eram cursos EAD, mas naquela visão clássica, como eram os nossos técnicos, só que em nível superior. Por que no Brasil demorou tanto? Porque o Brasil, de fato, só decolou quando teve internet? No Brasil, demorou tanto porque a nossa cultura é uma cultura cartorial. O que não está na lei não vale. Então, como você não tinha uma legislação que autorizava o ensino superior pela EAD, a sociedade não entrava, nem as universidades ofertavam. Então, o divisor da lei, ele é muito importante. Então, 1995 é o divisor legal para o ensino superior. Então, até aquela quadra ali, nós tínhamos o ensino técnico, o supletivo de primeiro e segundo grau e a educação aberta, a educação livre, não é? Mas a gente não tinha o ensino superior. Só quando Darcy Ribeiro coloca na LDB e quando seu ex-reitor na Unicamp e nosso ex-ministro Paulo Renato chega ao Ministério da Educação, da gestão do Fernando Henrique Cardoso, é que o Paulo Renato chama uma reunião com as universidades, eu fui na reunião, tá? Ele chama uma reunião de universidades e fala assim, olha gente, está na lei, agora pode, eu preciso que vocês criem experiências novas. Então o Paulo Renato é o grande responsável por chamar as universidades e dar uma injeção de coragem. Ele falou, agora está na lei. E no Brasil, a gente tem essa questão, né? Se não está na lei, a gente não faz. Por quê? O diploma não seria reconhecido, a sociedade não veria o mérito do diploma e não teria aderência. A universidade não faria porque iria se colocar em risco de fazer uma coisa que não estava legalizada. Tanto que ali, 95 até 2005, a primeira pergunta do calouro da EAD, do candidato, era assim, o diploma vale? Está na nossa cultura, então isso está impregnado na gente. A Open, ela foi criada em 1969, começou a funcionar em 1972. Então, se você pega ali de 70 para 94, são 25 anos, 95, são 25 anos do delay do Brasil para entrar na educação superior à distância. Mas, rapidamente, no Brasil, a gente conseguiu avançar. E a sociedade entendeu que era um pacote oportuno para o aluno, porque ele pode estar onde ele estiver, ele estuda, é barato no ensino privado. A Univesp faz um trabalho fantástico aqui em São Paulo, eu fui olhar os números, fiquei assim apaixonado. Se eu falar que eu chorei, é mentira, mas eu emocionei quando eu vi pelo censo 2022 que a Univesp tinha 60.800 alunos, 34% da matrícula total do Brasil da universidade pública está na Univesp. Isso é fantástico. E eu vi nascer, é uma alegria fantástica. E agora aqui, antes de gravar o programa, você me falou que está com 70 mil alunos. Isso é revolucionário, porque você leva a universidade onde ela não chegava. Você leva para uma pessoa que não tinha nem no horizonte fazer a universidade. Você leva aqui em São Paulo competência de engenharia, de gestão pública, para um pequeno município. Então, você enriquece o município, porque você cria uma diversidade de competências e de habilidades profissionais. Eu me criei no interior do Brasil, interior de Goiás. Minha mãe, professora de geografia, história, dava aula no ensino fundamental 2 e no médio, na cidade. Na época chamava segundo grau. Científico, chamava científico. Abriu a primeira faculdade na cidade. De que era a faculdade? Ciências Econômicas. Minha mãe foi fazer faculdade, foi a primeira mulher da cidade a fazer faculdade ali. Qual curso que ela foi fazer? Ciências Econômicas. Depois abriu Filosofia, depois abriu Direito. Todas as pessoas da cidade ou tinham que pegar um ônibus e ir para Goiânia para fazer outras carreiras, ou só aquelas 3 carreiras existiam naquela cidade onde eu morava. Hoje, com a Univesp, no interior de São Paulo, as pessoas ganharam 10, 12, 17 carreiras diferentes. Com o ensino privado, ganharam mais 30, 40, 50 carreiras diferentes. Então, mesmo num pequeno município, eu não condeno aquelas pessoas a fazer uma única faculdade que tem disponível. A sociedade ganha, porque eu tenho uma diversidade de competências.
Então, a sociedade consegue avançar no seu conjunto. É fantástico, eu sou um apaixonado. Não, então, obrigado pela paixão, é muito importante essa paixão. A gente tem alguns estudos, eu não vou saber o número aqui de cor, tá? Mas que a quantidade de municípios que a gente atende hoje, que não tem uma única faculdade presencial, é da ordem de centenas. Centenas. Então, então, entre quase metade dos municípios que a gente está hoje, ou o aluno estuda em EAD, ou não estuda. Ou pega um ônibus para isso vai em outra cidade. Né? Só que isso era um complicador, porque ele pegava o ônibus da prefeitura às 5h30, 6 da tarde, para chegar às 7 ou 8 na outra cidade. Pegava o ônibus de volta às 10h40, quase 11, para chegar 1 da manhã em casa. Então ele gastava de 2 horas a 4 horas no transporte. Hoje ele utiliza isso na educação. Então, você tem uma economia logística, que isso é produtividade, isso é ganho de produtividade, né? Essas horas que eu ganho para estudar, sem o deslocamento, é um ganho de produtividade direto para a pessoa e o ganho para a coletividade, da multiplicidade de formação. Muito bom. A gente tem, inclusive nesse momento agora no Brasil, muitas críticas ao EAD. E muitas vezes eu vejo que a crítica é meio assim, simbólica. O EAD é um problema. Né? Por que esse tipo de crítica? Olha, é até difícil de falar, porque nós somos um país de escolarização tardia. Nós fomos o último país da América a ter uma universidade. E devemos isso a São Paulo. Né? A gente deve isso a São Paulo. Né? Até como uma atitude pelos conflitos de 1930, São Paulo transformou-se, né? São Paulo e criou um compromisso de fazer uma formação de alta qualidade que foi a resultante gerada na USP. Isso é de 1934, 32, 34, é uma consequência de 32. Né? Então a gente deve isso muito a São Paulo. A gente tinha no Brasil já uma Universidade do Brasil, criada no Rio de Janeiro, mas ela foi criada como universidade para dar um título honorífico a um visitante. Na verdade, eram faculdades. A primeira universidade no Brasil é a USP, em 1934. Se você pensar que a primeira universidade dos países de colonização hispânica é de 1540, então são 400 anos de diferença. Então o Brasil demorou 400 anos em relação aos países de colonização hispânica, Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai, República Dominicana. Todos esses países tiveram universidades católicas no século XVI. E nós fomos ter a primeira universidade só em 1930. Então, o Brasil tem uma educação tardia e ela nasce tardia com um compromisso de formação de quadros de elite, que foi a matriz originária da USP, que devagarinho ela vem ampliando. Né? Mas mesmo no sistema estadual de São Paulo, a primeira matriz de formação disseminada não é a da USP, nem a da Unicamp. É a da Unesp, que foi capilarizada para o interior com essa missão. Então, São Paulo fez bem esse desenho. USP e Unicamp, produção científica, excelência, Unesp, produção científica, excelência e capilaridade. A Univesp chega para intensificar essa capilaridade e levar até onde o investimento público não se torna viável para o pequeno e médio município. Então, São Paulo fez um dever de casa bem completo. O governo federal não fez esse dever de casa. Em 98, 99, eu fui no gabinete do Paulo Renato com o reitor da Federal de Santa Catarina, Rodolfo Pinto da Luz. Nós fomos levar a proposta de criar uma universidade federal por EAD, baseado na experiência que nós já tínhamos feito em Santa Catarina. Paulo Renato pensou, não, vamos deixar assim. Vieram os novos governos e não criaram uma universidade federal por EAD. Criaram programas temporários de financiamento para algumas universidades. Como ele é um programa, ele não está no orçamento. Troca o governo, o orçamento encolhe e aquele programa desaparece. Então, você não tem no Brasil o fenômeno de uma Open University, que ela é nacional. Você não tem uma Fair University, que é nacional, que é na Alemanha. Você não tem uma UOC na Catalunha, que atende a língua hispânica no mundo inteiro. Não tem uma Universidade Aberta de Portugal. O governo federal ficou sem. Como o governo federal não fez, São Paulo fez, o estado do Maranhão fez um núcleo de EAD muito forte na UEMA, o estado do Piauí fez um núcleo muito forte na estadual do Piauí e eles avançaram. Mas as federais não avançaram na mesma proporção. Então você tem hoje um hiato. As federais perdendo o aluno,
as estaduais ganhando aluno e o ensino privado acelerando fortemente com a EAD. Então, o atual governo tomou um choque de realidade. Tipo assim, o ensino federal está encolhendo. O que está acontecendo? A EAD está crescendo. Mas por quê? E aí tomaram uma atitude, vamos frear a EAD, mas sem entender que, na verdade, a EAD é a mola propulsora de recuperação dos 400 anos de atraso educacional que nós tivemos. Não é? A EAD cresceu tanto, ela explodiu, porque a carência era muito grande. Impossível de ser atendida pelo orçamento público. Imagina se em São Paulo, ao invés da Univesp, a gente quisesse colocar a USP em 400 municípios. Não cabe no orçamento. É impossível, matematicamente impossível, orçamentariamente inexequível. Não é? Então, vem essa crítica e eu entendo um pouco assim de uma incapacidade de compreensão do cenário. Não é? Ao invés de entender pela virtude de recuperar 400 anos de atraso de ensino superior em apenas 20, porque em 20 anos nós fizemos o que o presencial não fez em 200, porque a primeira faculdade presencial no Brasil é de 1808, quando Dom João VI chegou no Brasil, ele criou duas faculdades. Uma de inteligência naval, que era de navegação, para não esquecer o caminho de volta para Portugal. E uma de medicina para cuidar da saúde dele, até que ele voltasse para Portugal. O interesse era só da corte. Não era um interesse para desenvolver, não tinha faculdade de engenharia, faculdade de minas, nada disso. Eles estavam preocupados com a corte e mais nada. Então, em 200 anos, o ensino presencial não atendeu a demanda nacional. Ainda é pequeno, o orçamento restrito, o ensino privado caro. Chega a EAD, em 20 anos, ela consegue superar o ensino presencial. Né? E aí dá esse choque de realidade. Então, acho que essa crítica vem muito desse choque dessa realidade e de uma incompreensão do fenômeno que representa a EAD. Tem debilidades? Tem. O presencial também tem. O nosso ensino superior é muito fraco. Quando você pega a nota média geral do ENAD no Brasil, o ENAD, para quem está acompanhando a gente aqui, é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Toda pessoa que acaba a faculdade tem que fazer esse exame. A nota pode ir até 100 pontos. Tá? A nota média nacional é 47. É muito fraca. Então, no último ENAD, a nota média do aluno da EAD na formação específica, que é o que ele estuda mesmo, o curso dele, foi 40,3. A do presencial foi 39,7. As duas são ruins. Então, dá para dizer que a EAD é ruim, porque a nota dela no conhecimento específico foi, inclusive, superior. E se eu pegar os alunos só da Univesp, a nota deles é muito mais alta do que a da maioria das universidades federais. Tá? Se você pegar o recorte só do aluno da Univesp no ENAD, é um aluno de altíssima performance, porque ele tem um professor conteudista, escreveu o material dele, que dá aula na USP, na Unicamp e na Unesp. Estão entre as 10 melhores universidades do Brasil. Ele tem os professores que gravam as aulas e criam os materiais online, também da USP, da Unicamp e da Unesp, os melhores do Brasil. E eles têm os tutores que dão o suporte para o aprendizado em cima dos materiais desenvolvidos. Então, você tem um aluno de alta performance num ambiente de altíssima qualidade de competência acadêmica. E isso se repete em várias unidades do Brasil. Então, acho que faltou ainda a equipe que está dirigindo o MEC, não sei quando vai ao ar o programa, mas a equipe do MEC 2023, 2024, faltou uma compreensão do que representa para o país essa revolução da educação à distância. Dá para melhorar? Claro que dá. Se eu tenho um ENAD 1, 2 ou 3, eu quero que ele vá para 4 ou 5. Aí eu crio um programa baseado em mérito para escalar uma corrente de melhoria. O que eu não posso é dizer assim, não, agora não pode. Por que não pode? Porque eu não quero. Não, o que eu quero não é resposta. Né? Nós somos da academia. Né? Você vem da Unicamp. Só quando eu falo o nome Unicamp eu já me emociono. Né? Assim, é uma excelência que nós temos no país. Qual que é a razão do pensamento científico? Tudo que eu faço que está certo pode ser melhorado. Basta que alguém faça melhor do que eu e comprove pelos resultados. Esse é o pensamento científico. Né? Então, se eu tenho cursos 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que dizer para o curso 1, se você não pular para o 2, você está punido. Para o 2, se você não pular para o 3, você está punido. O 4 está bem e o 5 está bem. Mas eu posso criar uma escada de melhoria contínua. O que eu não posso é chegar e dizer, não, você não pode mais. Por quê? Porque eu não quero. Não faz sentido.
A gente falou muito aí da questão, né, da gestão pública, mas mesmo na sociedade, eu vejo, por exemplo, quando eu vou lá na Open University, converso na Universidade Aberta de Portugal, não há questionamento de que os cursos deles são ótimos. São ótimos. Então, assim, a sociedade já entendeu isso, né? Uhum. Ainda falta um pouco da nossa sociedade também, como um todo, entender que não é a questão da modalidade que faz um curso ser bom ou não. Não, não é a sociedade. A sociedade comprou o pacote da EAD, tanto que a maioria dos alunos estuda pela EAD. A sociedade já comprou, a sociedade já venceu o preconceito. Nós tínhamos preconceito ali na década de começo dos anos 2000, por exemplo. O Conselho Regional de Biologia, no Rio de Janeiro, não queria dar o registro profissional para os alunos formados pela UFRJ em Biologia. Pela UFRJ, Universidade de Referência no setor público do Rio de Janeiro. Tá? E aí foi uma celeuma. Como? Foi formado pela Federal do Rio? Não, porque é EAD e tal. Aí nós fizemos seminários em Brasília, na Comissão de Educação da Câmara, do Senado, né? E conseguimos mostrar que, pela legislação, não compete a um conselho dizer se o diploma é válido ou não. Ele regula o exercício profissional. Entramos na justiça, eu falo entramos, é um plural majestático, é a Associação Brasileira de Educação à Distância, a Associação Brasileira dos Alunos de EAD, né? O próprio Ministério da Educação entrou, apoiou na justiça a reivindicação dos alunos, ganhamos. Depois teve o Conselho Nacional de Serviço Social, ali por 2007, 2008, fizeram uma campanha que serviço social não podia formar por EAD, porque é a sensibilidade das pessoas e não queriam dar o registro profissional também. Entramos na justiça, ganhamos também. Pela legislação, já é pacífico. Tá? O diploma da EAD é válido como diploma do presencial. E se você pega hoje os cursos de professores no Brasil, a maioria é formado por EAD. E nos concursos, o primeiro lugar também é da EAD. Né? Então, a sociedade já entendeu que a EAD tem uma entrega de qualidade como o presencial, na mesma medida. O presencial, no último ENAD, entregou 39,7%, a EAD entregou 40,3%. É melhor? Está empatado. Entendeu? Eu posso dizer que os dois estão na média nacional. Tem melhoria para fazer? Tem, no presencial e também na educação à distância. O preconceito hoje, ele é institucional. Ele é da instituição Ministério da Educação e de algumas instituições que agregam categorias profissionais e que não entendem o fenômeno da EAD, né, onde o trabalho do professor está dividido em 3 camadas. Tem uma camada que é autoral, que é quando a Univesp contrata um professor da USP para desenvolver um conteúdo didático. Né? Tem um trabalho docente, quando a própria Univesp, utilizando os estudos da TV Cultura, grava uma aula magistral, uma demonstração, né? É uma docência online ali pela EAD, e tem o trabalho do dia a dia, que é o trabalho tutorial, que são os tutores, que hoje basicamente atendem pela internet ou com alguma supervisão local quando é um curso com aplicação. Né? Então, acho que faltou essa compreensão para o MEC. O MEC foi muito rápido em querer buscar uma resposta, não conversou com o segmento antes, não propôs um padrão de melhoria contínua. Nós temos no Brasil excelentes universidades na EAD. Né? Várias categorias de curso no Brasil, os melhores estão na EAD. O MEC poderia ter conversado e dizer o seguinte, tá, por que o melhor curso de letras do Brasil é da EAD? E entender por quê. Né? Não, nós queremos então que todos busquem um padrão de excelência. Né? E algumas premissas que o Ministério coloca, elas não são verdadeiras. Por exemplo, a premissa da interação. Né? A premissa da interação ela se tornou possível da internet para cá. Antes ela não tinha, o aluno era autoaprendizado. Então, muitos alunos aprendem assim. Não todos precisam aprender assim. E nem todos precisam que uma tutoria dê a mão constantemente para ele. Então, acho que faltou um pouco de humildade, faltou dialogar. Né? A gente tem que caminhar para pacificar isso e não prejudicar o país. O fundamental, não prejudicar o país, que precisa demais da formação superior. Nós somos os dos últimos colocados no mundo. Aí você vai proibir? Falando na questão de prejudicar o país, né, existe um apagão hoje de formação de professores e especificamente na formação, por exemplo, de professores de matemática. Sim. E a gente conversa muito sobre isso aqui. A Univesp forma 1 milhar de professores de matemática por ano. A gente vai deixar de formar? Né? Qual é o impacto isso para o Estado, para o Brasil, de ter
essa quantidade imensa de professores formados, muito bem formados. Já que você falou muito da Inglaterra, né? Tem um pensador inglês, o Anthony Giddens, né? Da área de ciências humanas, e ele tem a teoria das consequências impremeditadas. Né? Uma teoria, ele foi, inclusive, do governo do Tony Blair. Né? E o Anthony Giddens que criou, então, a teoria das consequências impremeditadas. Você toma uma ação imaginando que a consequência é uma, mas acontece outra. Muitas vezes você tem uma fundamentação, entre aspas, do bem e a resultante, entre aspas, é do mal. Né? Então, se você tem no Brasil hoje ainda professores leigos dando aula de matemática, química, física e biologia, principalmente são as 4 áreas mais deficitárias, né? A EAD chega e intensifica essa formação. Primeira, ali de 96 até 2003, nós formávamos o professor leigo, que era o professor que já estava em sala de aula, ele era formado numa outra área, mas ele dava matemática, química, física e biologia. Então, nós criamos para ele a complementação pedagógica, para ele poder ter aquela habilitação. Ok, foi bacana, fizemos isso. São Paulo fez isso, a Unesp fez isso intensamente. Tá? A Unesp em São Paulo fez isso muito. Em Minas Gerais, a UFMG, a Federal de Uberlândia, a Federal de Juiz de Fora fez isso intensamente. O Rio do Paraná, o UFPR, o Brasil inteiro fez isso. Não foi suficiente, porque era um docente que já estava em sala. E aí ele se aposenta, você tem que ter a reposição. O professor Dilvo Ristoff, meu colega lá em Santa Catarina, foi diretor do INEP, de Avaliação e Estatísticas. Ele fez um cálculo. Na velocidade que nós estávamos formando profissionais de licenciatura no Brasil, só em 2080 ou em 2090 a gente já tem em salas de aula professores habilitados. É incompatível com a necessidade de desenvolvimento do país. É incompatível com a competitividade internacional. Eu tenho que ter um aluno de ensino médio com domínio lógico de ciências, com domínio de matemática, com domínio dos fundamentos científicos. Eu não consigo fazer isso com um professor leigo. Eu tenho que ter um professor qualificado. Aí nós estamos fazendo isso na EAD e ainda não é suficiente. Então, se você retira essa ação, nós estamos gerando um apagão de mão de obra qualificada com uma consequência negativa para o país. Não é negativa para a Univesp, é negativo para o país, porque eu vou estar não atendendo as futuras gerações nas competências críticas mais necessárias para a competitividade dos próximos 100 anos. Se eu não tiver uma formação científica, se eu não tiver uma base lógico-matemática, se eu não tiver uma base de dados, não é? Os países avançados estão colocando no currículo do ensino médio ciência de dados. Nós ainda não conseguimos colocar a matemática como um aprendizado recorrente. Né? Então, acho que temos de conversar com o Ministério da Educação, não é uma crítica, é um pedido de diálogo, né? Para mostrar a necessidade do país e fazer um pacto de qualidade do presencial e da EAD, de melhoria contínua. Tá? E a melhoria contínua não é eu te proíbo, é eu te dou a chance para avançar. Eu te dou a chance para evoluir. Não é? E, mais uma vez, voltando aqui ao professor Paulo Renato. Né? O professor Paulo Renato fez uma tarefa brilhante, que foi a busca da universalização do ensino fundamental. Você era muito jovem, não é? Mas eu acompanhei de perto isso. Temos de colocar as crianças na escola, né? Criamos o Bolsa Escola, né? Campinas foi um berço disso. Né? Fizemos essa experiência no Brasil inteiro, colocamos as crianças na escola. A escola não está boa, vamos colocar a criança na escola e melhorar a escola. O que você não podia era não colocar a criança na escola. Colocamos. E aí, uma equipe da Unicamp reestrutura o INEP, né? Com a professora Maria Helena. Aí cria as bases do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, cria as bases do Enem, né? Cria o provão no ensino superior. O que é tudo isso? Tudo isso é parâmetro para você criar indicador de melhoria. E no ensino superior, nós já temos o parâmetro, que hoje é o ENAD, que é filho do provão, é o sucessor do provão. Então, se nós temos um parâmetro para fazer o diagnóstico, nós temos que pegar o diagnóstico, ver qual é o ponto que nós queremos melhorar e colocar como linha mínima de chegada. Então, eu digo, toda a escola do Brasil de educação básica tem que chegar até o SAEB 4 até 2025. Está todo mundo trabalhando. Aí eu posso fazer a mesma coisa no ensino superior. Eu posso dizer, toda a universidade, presencial ou à distância,
tem que ter pelo menos um desempenho de 50 pontos no ENAD. Hoje é de 40. Então, nós vamos ter 5 anos para correr atrás desses 10 pontos. Isso é ser um gestor público. Isso é um pacto de gestão pela melhoria da qualidade. Minha sugestão seria essa. Muito bom. Só um comentário, acho que eu não sou tão jovem assim. Eu tenho que, só abrindo um parênteses aqui, né? Você está falando muito do Paulo Renato. Se eu estou aqui, é graças ao Paulo Renato. Eu também. Porque o Paulo Renato criou a Universidade Aberta ao Público da Unicamp, que me fascinou e que me convenceu a sair de Santos para estudar numa universidade pública. Então, e eu estou aqui também pelo Paulo Renato, porque foi ele que chamou as universidades públicas na década de 90 para criar a educação à distância. E aí a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu estava atuando, abriu as portas para que eu também pudesse criar o Laboratório de Educação à Distância. Né? Eu era um operador do laboratório criado pelo Departamento de Engenharia de Produção. Né? O professor Ricardo Bárcia era o coordenador da Engenharia de Produção e me convidou para coordenar a implantação do laboratório de EAD, mas no fluxo do professor Paulo Renato. Então, eu devo muito a ele, e não só a ele, eu devo a Maria Helena, eu devo ao Valente, a vários professores da Unicamp, porque a Unicamp foi um celeiro de ideias de inovação pedagógica e de métricas na educação. Então, sem aquele caldo de competência da Unicamp naquele momento, o Brasil hoje não teria criado o Provão na época, não teria criado o Enem, não teria criado o SAEB e não teria hoje o ENAD. Então, tudo isso vem de um embrião de pesquisadores liderados pelo professor Paulo Renato. O próprio professor Carlos Vogt, que foi o grande criador da Univesp, vem desse mesmo grupo de pessoas, né, e faz uma ação localizada em São Paulo que resulta na criação da Univesp. Eu devo muito ao Paulo Renato. Acho que na conversa, né, que a gente está tendo aqui nessa questão da como a nossa universidade demorou para criar e foi criada de uma forma muito elitista, o que eu vejo que um trabalho que ele fez muito bom na Unicamp, com essa universidade aberta, foi transformar aquela universidade sisuda numa universidade aberta, literalmente. Vem aqui, venha conhecer, era uma festa, os alunos do nível médio iam lá conhecer. Então, quebrou um pouco aquela imagem da universidade como uma coisa séria, quadrada, né? E foi uma coisa, deu esse ar mais jovem, mais aberto, né? Então, isso é muito interessante. A gente está falando bastante o tema a gente poderia ficar 200 horas falando aqui, mas vamos fechar esse tema, só queria fazer um último comentário aqui. Há questionamentos do tipo, a educação no Brasil precisa melhorar e é por isso que a gente tem que questionar o EAD. Mas a educação no Brasil, assim, ela não estava boa antes de existir o EAD, né? Por que se coloca em cima do EAD a qualidade da educação no Brasil, sendo que o EAD é uma coisa deste século? Falta de objetividade científica. Se nós temos um indicador que mede a qualidade do ensino superior, ele se chama ENAD. É uma prova universal, aplicada aos alunos do presencial e da EAD. Não importa onde ele fez o curso. Ele está se formando em administração, tem que fazer a prova. Se ele fez presencial, se ele fez a EAD, a prova é a mesma. A nota é a mesma. Eu mostrei aqui, 40,3% na EAD, 40,3% de acertos, 39,7% no presencial. A nota é a mesma. Então, você não tem objetividade científica nessa crítica. Essa é uma crítica a partir de pressupostos, ou ideológicos, ou classistas, ou de mero desconhecimento, o que a gente não pode admitir na universidade. A nossa universidade é laica, a nossa universidade é científica, a nossa universidade trabalha por experimentação, verificação e a checagem da verificação. Então, nós temos que trabalhar com a objetividade. Então, se nós temos o INEP, que é o nosso órgão nacional de avaliação do ensino superior, e o dado que ele exporta mostra que a saída do aluno da EAD é compatível com a saída do aluno do presencial, não pode o ministro da Educação dizer o contrário. Porque o INEP é vinculado ao Ministério da Educação, é onde alimenta a informação. O IBGE mostra que uma pessoa que se forma no ensino superior, ela passa a ter um salário 200% maior do que o salário de quem ficou parado no ensino médio. Pouco importa se fez presencial ou se fez EAD. Né? Então, o ganho para a sociedade de você ter uma pessoa que conclui um ensino universitário, ele vai além da satisfação pessoal, ele vai além da pessoa bater a foto com o diploma na mão, aquela foto clássica, né? Estou eu aqui com o canudo batendo a foto aqui e o chapéu aqui. Vai muito além. Ele irradia para a sociedade que ele alcançou um patamar de contribuição diferente. Mesmo se ele não for trabalhar na área em que ele se formou,
o que ele ganhou de competências, de atributos, vai fazer dele um profissional muito melhor em qualquer área. É isso que o IBGE mostra. O IBGE não mostra que se você formou em administração, você vai passar num concurso de administrador ou trabalhar como administrador e ganhar mais. Não, ele mostra o seguinte, você formou em administração, qualquer coisa que você faça na vida, você vai fazer melhor do que se não tivesse feito administração. Você formou em pedagogia, você não vai ser apenas professor, você vai ser melhor em qualquer coisa que você faça do que se você tivesse parado no ensino médio. Isso é um ganho de capital humano, isso é um ganho de capital intelectual, isso é um ganho de capital social. E essa mola no Brasil, ela ficou travada 200 anos. Aí a EAD chega e destrava essa mola, né? E quem fez engenharia sabe que com a mola comprimida armazena uma energia, F igual a kx. Quando você destrava, aquela mola dá um salto, né? Que ela quer liberar aquela energia. Então, a educação à distância é uma liberação da energia represada durante 400 anos de acesso ao ensino superior. Assim como o Paulo Renato liberou a mola da educação básica. Foi o Paulo Renato que liberou essa mola da educação básica, propondo a universalização da educação básica, né? Aí, sem ninguém propor, a educação à distância faz a mesma liberação dessa energia e coloca 4 milhões de pessoas para dentro. E quem são essas pessoas? As mais pobres, as que mais trabalham, as que moram mais longe, muito mais mulher do que homem. Mãe solo, o Brasil é uma profusão de mães solo. O que é a mãe solo? É a mulher, mãe solteira ou que o marido rapidamente abandona e ela cria 1, 2 filhos sozinha no Brasil. Hoje trabalha, tem que dar conta de sustentar aquelas bocas e ela vai estudar como? Onde? Na educação à distância. Então, a educação à distância é um fenômeno de inclusão social, de revolução do capital intelectual do país. Se o MEC tem uma discordância, põe na mesa, vamos discutir a discordância, objetivamente. Põe na mesa, vamos discutir, né? E comparar com o presencial, porque as notas são praticamente as mesmas. Ah, mas este curso aqui foi mal na EAD. Mas eu também tenho o exemplo de esse curso aqui que foi mal no presencial. Vamos fazer pelo coletivo e criar mecanismos de superação das deficiências. Mas não interromper um ciclo de ganho que o país está tendo de colocar esses milhões de pessoas para dentro da universidade. Isso é a minha filosofia. Muito bom, muito bom. Vamos sair um pouquinho aqui da questão do EAD no ensino superior. Eu queria comentar outros temas aí que são importantes, eu sei que você sabe muito bem, entende muito bem do assunto. Só queria complementar, porque eu vi num vídeo seu, tá? Que além das notas serem iguais aqui no início, o ganho no EAD, em média, é maior, né? Sim. Né? Porque o aluno aqui entra menos preparado, porque são pessoas mais humildes, formadas em escolas mais simples, ele entra menos preparado, ou seja, ele entra menos preparado, mas ele sai com a mesma nota aqui no final. Então, o ganho, o EAD consegue recuperar aquela coisa, né? Para quem é da área da educação, é bem simples de entender. O provão, que nós tínhamos com o Paulo Renato, ele media a competência específica na saída do ensino superior. Agora, nós temos dentro do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior um refinamento que chama IDD. O IDD é um índice que mostra o desempenho ao longo. O que quer dizer isso? Eu pego a nota que o aluno teve no Enem. Ele teve 600 pontos no Enem e ele foi fazer engenharia na Unicamp. Aí eu avalio ele no final do curso de engenharia. E eu pego um outro aluno que teve 500 pontos no Enem e que fez o mesmo curso. Aí eu comparo a nota deles no final, tá? As pesquisas mundiais dizem que o repertório determina muito a saída. O que é o repertório? Como o aluno chegou, define muito como ele vai sair. Então, se eu tenho um aluno que chegou com 500 e um que chegou com 600, a expectativa é que no final do ciclo, o que entrou com 600 vai sair com um ENAD 52 e o que entrou com 500 vai sair com um ENAD 46, por hipótese. Se esse aluno que entrou com 500 pontos que ele veio do Enem e ele chegou no final da saída com 50, com 51, ele caminhou muito mais. Então, o ensino superior agregou para ele muito mais. E, de fato, nós temos tido, e o INEP mostra isso, e o INEP é do Ministério da Educação. E é o INEP que mostra isso, que o aluno que está vindo da EAD,
ele chega com um repertório muito menor, porque ele vem de uma família que nunca teve uma pessoa com ensino superior completo antes dele, ele vem de uma família que não tem o pai ou a mãe com ensino médio concluído, ele vem de uma família de menor renda e ele mora mais longe. Então, ele teve menos acesso a bens culturais, a bens materiais e a bens científicos. E, mesmo assim, ele está conseguindo um resultado de saída igual ou equivalente a um aluno que vem de um extrato econômico-social muito mais alto, que tem o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe já com ensino superior e que teve um repertório de acesso a bens físicos, a bens culturais, a bens de todas as ordens muito maior. Então, isso é uma revolução. Não é? É uma revolução. Isso é fantástico de acontecer. Então, acho que falta botar na mesa mesmo e ver esses indicadores e entender que seria um desserviço ao país você criar um obstáculo às pessoas que, mesmo vindo de um extrato econômico-social, sem todos esses acessos, tá, faça esse percurso de crescimento. Porque, na verdade, a EAD é uma curva de libertação. Ela é uma curva de libertação para a mãe solo. Ela é uma curva de libertação para o filho do trabalhador. Ela é uma curva de libertação para o trabalhador que nunca teve um tempo para estudar. Ela é uma curva de libertação para as pessoas que moram nas pequenas e médias cidades. Como você mesmo falou, tem cidades que a Univesp atende que tem 1.800 habitantes, que não comporta abrir uma faculdade. E você tem ali 5, 10, 15 alunos em carreiras diferentes. Olha como essa cidade vai se enriquecer culturalmente, como é que ela vai se enriquecer na sua capacidade econômica, como é que ela vai se enriquecer na sua capacidade intelectual. Isso é um benefício que o ensino presencial não consegue colocar e que o Ministério da Educação não conseguiu entender até este momento, né? Mas como é o Ministério da Educação, e educação é aprendizagem, né? A aprendizagem é conhecimento a partir da oportunidade, então a gente quer fazer do case da Univesp, por exemplo, uma oportunidade de reflexão para os membros do Conselho Nacional de Educação, para os membros do Ministério da Educação, né? Eu acho que um case de excelência como o da Univesp, ele é um objeto de estudo. Assim, olha como é possível fazer bem feito. Né? Olha como é possível fazer bem feito. Então, é por aqui um caminho? É um caminho, não é o caminho. É um caminho onde se faz muito bem feito. Porque os resultados dos seus alunos no ENAD estão entre os melhores do Brasil. É uma coisa que eu acho muito interessante, professora, que o impacto quando a gente abre conhecimento, né? A gente vê isso nas universidades americanas, né? De colocando os conteúdos totalmente livres. E a Univesp, acho que deve ser uma das primeiras no Brasil que está lá, 100% conteúdo disponível, né? Na internet. E falando assim, algumas pesquisas que eu fiz pessoalmente, tá? E eu achei muito interessante. Conversando com os meus alunos da Unicamp, né? Perguntando quem conhece a Univesp, todos conheciam. E conheciam por quê? Porque eles usam as aulas da Univesp para reforçar o que eles estão aprendendo lá. Então, eu imagino, isso deve estar no Brasil inteiro. E eu fiquei muito surpreso que eu conversando com alunos do nível médio. Sim, também você quer saber o que é cálculo? Olha esse YouTube. Aí eu falava, citaram a Univesp aqui. Então, é muito interessante ver que é além dos nossos formados, né? Quando a gente coloca esse conteúdo livre, quantas pessoas vêm atrás e procuram e aprendem, né? Leva Castro Alves, né? O livro caindo na alma, é o germe que faz a palma, é a chuva que faz o mar. Bendito aquele que semeia livros, livros a mancheia e manda o povo pensar. Isso é Castro Alves, né? Existiam livros, os nossos livros hoje são digitais. Então, bendita a Univesp que semeia vídeos. Bendita a Univesp que semeia objetos de aprendizagem, que estão sendo utilizados por todo mundo, no país inteiro. Esse é o grande barato, né? Então, quando chega a internet, ela permite a interação do tutor com o aluno e permite uma disseminação em grande escala do conhecimento científico, que pode ser utilizado em diversas escolas. Lá em Santa Catarina, eu coordeno o curso Enem gratuito, né? E é a maior plataforma gratuita de apoio ao ensino médio e preparação para o Enem no Brasil. A gente teve, no ano passado, perto de 14 milhões de usuários, né? E todos os nossos conteúdos são abertos e gratuitos. Então, a gente tem escolas no interior do Brasil, onde falta professor de matemática, química, física e biologia, onde os nossos vídeos, os nossos materiais didáticos, os nossos simulados é que são a âncora para o aluno poder avançar. Então, similar ao que a Univesp faz, a gente faz lá
numa competência do ensino médio. A gente pegou toda a matriz do Enem e desenvolvemos vídeos, aulas escritas, simulados. E agora estamos fazendo também a recomposição de aprendizagem, que é o Explica do Zero. O que é o Explica do Zero? Nós pegamos as lacunas que ficaram no Fundamental 2 na pandemia e transformamos em trilhas de aprendizagem, que já estão no ar. Então, por exemplo, o professor do ensino médio chega e fala assim, meu aluno não consegue aprender regra de 3 composta. Aí ele dá uma lista de exercícios para o aluno de regra de 3 composta, mas ele não aprendeu regra de 3 composta. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender onde que o gatilho dele travou. Então eu tenho que voltar em regra de 3 simples, eu tenho que voltar em grandeza direta, grandeza inversa, eu tenho que voltar em fração, eu tenho que voltar 6, 7 degraus. E aí eu recomeço com ele, né? Desde os números, fração, grandeza direta, grandeza inversa, fazer regra de 3 simples, para depois fazer regra de 3 composta. Então não adianta eu ficar repetindo a aula para ele, eu tenho que dar o fundamento que ele não teve na série apropriada. Então esse é o nosso projeto desse ano, é o Explica do Zero, que é a recomposição de aprendizagem. Tudo gratuito para as escolas do Brasil inteiro. Parabéns pela iniciativa. A gente tem que ajudar a divulgar mais aí, para que mais pessoas cheguem lá. Tá? Vamos falar aqui, o seu livro aqui é a Universidade Virtual no Brasil. Do que ele trata? Esse livro é antigo. Na verdade, esse livro é de 2004. Na verdade, ele foi o primeiro livro escrito no Brasil contando a história da educação à distância. Eu não fiz sozinho, eu fiz com a professora Patrícia Lupion Torres, que coordena o doutorado de educação na PUC do Paraná, e fiz também com a professora Elizabeth Farias da Silva, que era da Sociologia na Federal de Santa Catarina, hoje já aposentada. O que nós fizemos? Nós fizemos o primeiro censo do ensino superior no Brasil, não existia. O MEC não capturava os dados da EAD no censo. Então, nós fizemos, com um grupo de estagiários que eu tinha na universidade na época, contato com todas as faculdades e universidades que já tinham EAD, fizemos a primeira estatística nacional de EAD, né? E eu fiz uma pesquisa dentro do meu doutorado, buscando as origens da EAD no Brasil. Então, eu busquei indexar desde 1903, que foram os primeiros registros, até 2000, o que tinha acontecido. Esse livro ele é importante para mostrar que não tinha, não para mostrar o que tinha. Ele é muito mais importante pelo que ele não conta do que pelo que ele mostra. Ele mostra exatamente aquilo que eu te falei, que o Brasil é tardio na educação, não só superior, mesmo na educação básica, né? Você vê, os portugueses, Portugal, proibiu abrir escolas no Brasil. A gente só vai ter escolas no Brasil com os jesuítas, que criam os colégios jesuítas, tá? E que eram de elite, mas eram os primeiros colégios do Brasil. Quando chega em 1759, o Marquês de Pombal, lá de Portugal, expulsa os jesuítas do Brasil. Expulsou os jesuítas do Brasil. E falou que Portugal ia abrir as escolas no lugar dos jesuítas. Não abriu nenhuma, não abriu. E a América Hispânica todinha já tinha escola de educação básica e o Brasil não tinha. Então a nossa universidade é tardia, nossa educação básica é tardia. A gente tem um movimento ali na década de 30 e 40, uma tentativa de criação de escolas públicas no Brasil inteiro. Depois você tem ali só mesmo nas décadas de 60 e 70 que intensifica a criação de colégios públicos no Brasil inteiro. E a universalização da educação básica só acontece com o Fernando Henrique Cardoso e o Paulo Renato. É muito recente, as pessoas não fazem ideia. As pessoas pensam que tinha escola no Brasil colonial. Não tinha. As que tinham eram católicas. E o Marquês de Pombal mandou fechar. E não mandou nada no lugar. Mesmo quem era da elite colonial, filho do senhor de engenho, quer fazer faculdade, vai para Coimbra, em Portugal. Vai para Porto, em Portugal. E eles tinham tutores pessoais que davam aulas em casa aqui no Brasil para fazer a alfabetização e a aprendizagem do que seria o fundamental e o médio. Não é? Não tinha escola no Brasil. Juscelino Kubitschek, foi presidente da República, ele fez o ensino médio pela EAD, que não existia EAD. Como é que ele fez? Ele morava em Diamantina, tinha um colégio católico. A mãe dele, costureira, não podia pagar a mensalidade. Ele ia para a biblioteca da prefeitura, estudava os livros do ensino médio, pegava o trem, ia até Belo Horizonte e fazia a prova de, como é que chamava? De suficiência em Belo Horizonte.
Antigamente, as pessoas no Brasil faziam uma prova de suficiência. Você tinha como se fosse não existia telecurso, não tinha nem televisão, mas era como se fosse um telecurso e a prova era pública. Então, você estudava na sua cidade, ia até na capital e fazia a prova da Secretaria da Educação. Se passasse, tinha o diploma. Juscelino Kubitschek tirou o diploma do ensino médio por autoestudo. Não tinha nem o nome de educação à distância. Né? A vida era assim, era muito precário. Muito precário. Então, muita gente pensa... Esses dias eu fui com meus netos, passar um final de semana com os meus netos. E um deles falou assim, eu comecei a contar como é que era a minha vida, quando eu tinha 10 anos, 8, 7, que é a idade deles. E um falou assim, não tinha internet, vô? Eu falei, não tinha internet. Não tinha telefone celular, vô? Não. Netflix? Não. As pessoas pensam que o mundo é como ele é dado hoje. Não é. Então, esse livro... ele é importante porque ele mostra o que a gente não tinha, né? E como foi importante ter o que nós temos hoje de tecnologia aplicada à educação. O foco do livro é o ensino superior. Então, como é que a gente revolucionou o ensino superior através da educação à distância de 1995 para cá, né? Quem são as pessoas, assim, relevantes, assim, né, do Brasil inteiro, e São Paulo tem uma importância capital. A gente teve o professor Frederic Lito na USP, que fez a Escola do Futuro, junto com a Silvia Fickmann, com a Beth Almeida, a Beatriz Escavazza, o professor José Moran, na Unicamp o professor Valente, né? No Rio de Janeiro eu posso falar 500 nomes, mas não enchia uma Kombi. Nós não enchíamos uma Kombi em 1995. A gente brinca até, era uma Kombi. Nós não enchíamos uma Kombi. Né? E nós começamos um movimento no Brasil inteiro, né, para poder levar a tecnologia como um elemento de aceleração da educação, para capilarizar a educação para o Brasil inteiro. E isso aconteceu. Graças a Deus isso aconteceu, a gente conseguiu. Hoje nós temos a maioria dos alunos na IAD com uma responsabilidade enorme. Imagina a responsabilidade que você não carrega como presidente da Univesp. Você é a maior universidade pública de São Paulo, com 70 mil alunos. Olha a responsabilidade que você não tem. Porque se você entregar um aluno mal formado, você está prejudicando a sociedade. Então você está proibido de fazer errado. Você tem que fazer certo. E se aparecer um erro, tu tem que admitir o erro, consertar e melhorar. Essa é a nossa lógica do pensamento científico, né? A gente parte do que nós temos para conseguir o que nós não temos, desde que o que nós não temos seja melhor do que aquilo que temos, ou mais cientificamente comprovado. Então, esse movimento científico de melhoria contínua é que nós temos que aplicar à educação. Nós temos os instrumentos no INEP, que nos dão os indicadores da educação básica, nos dão os indicadores do ensino médio no Enem, dado o SAEB na educação básica, fundamental 1 e 2, tem os indicadores do Enem, tem o indicador do PISA, que é internacional e é super válido no mundo inteiro, tem os indicadores do ENAD. Nós temos que trabalhar a partir do que nós temos de indicadores e fazer um grande pacto nacional de melhoria em todas as dimensões da nossa entrega de educação. Professor, a conversa está ótima, eu já estou aqui fazendo, aqui na gravação, um pedido que a gente vai ter que fazer um segundo, porque eu tinha outros temas que eu queria conversar que não tem nada a ver com aqui. Eu falo demais. Nós falamos demais, mas a gente, infelizmente, vou ter que terminar. Agradeço a aula, agradeço todo o conteúdo dado aqui, né? Conhecer um pouco da história, conhecer um pouco dos desafios, conhecer um pouco das preocupações que a gente tem. Né? Mas a gente precisa marcar um próximo dia para conversar sobre e o futuro, que a gente não conseguiu conversar aqui, né? E o futuro da educação à distância, para onde vai. E queria falar um pouquinho também lá no futuro, no próximo encontro, sobre a educação como modo geral. Educação básica, educação fundamental, outras coisas que eu tenho certeza que o senhor poderia colaborar bastante. Mas por hoje, o tempo aqui está acabando, eu só tenho que agradecer muito essa aula, esse show de conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito, uma alegria enorme. Eu pude falar em nome de pessoas aqui de São Paulo que eu amo, que me ensinaram e que eu devo muito a São Paulo. Então, muito obrigado. Então, obrigado, professor, e até o próximo Open Univesp.